Olá, tudo bem? Eu me chamo Daiane. Eu resolvi gravar esse vídeo para sanar muitas dúvidas de pessoas que vêm me perguntar sobre o meu processo, sobre o caminho enfrentado, o caminho percorrido desde o início da primeira crise de ansiedade até chegar na depressão e depois o processo terapêutico, sobre a minha melhora, se eu utilizo medicação ou não. Enfim, eu vim fazer um vídeo para contar toda a minha história, apresentar para vocês toda a minha história, que sirva como um alerta para que procurem ajuda, peçam ajuda e não deixem que esse transtorno, não sei ao certo se dá para dizer que é uma doença, ela se alastre, que ela continue sem suporte algum, porque trata-se de algo muito sério e isso bloqueia a nossa vida e chega um momento que a gente se vê, eh, como é que eu posso explicar? Sem saída, assim. Isso é um relato pessoal, obviamente, né? Então, cada caso é um caso, cada pessoa tem os seus sintomas, cada pessoa reage de uma maneira em relação a isso. E eu só vou abrir a minha história para que sirva, de motivação, para que sirva de alerta, que procurem sim ajuda, que peçam ajuda, que enfrente esse tabu de conversar sobre esse assunto, tá? Eu já me apresentei, né? Eu me chamo Daiane. O meu primeiro contato com a crise de ansiedade, junto com a síndrome do pânico, foi há 7 anos atrás. Então, eu vivia numa vida muito corrida. Eh, eu eu tenho uma filha, né, na época eu ganhei a minha filha, eu fiz um mês de de repouso ali, né, com ela, e como eu trabalhava sem vínculo emregativo, eu precisava trabalhar, porque se eu não trabalhasse eu não recebia, e aquele dinheiro fazia muita falta para minha família. Era só meu esposo para sustentar a casa. Então, quando ela fez um mesinho, eu retornei, ao meu trabalho. O meu patrão, na época, me permitiu que eu levasse a minha filha. Então, assim, eu super me sobrecarreguei, porque eu tinha que sair com uma criança de um mês de vida. Eu tinha acabado de passar por um parto normal. E voltei à minha rotina louca de trabalho junto com um bebezinho de um mês. Então, assim, eu gerenciava a empresa, então eu tinha que gerenciar toda a empresa e ainda assim cuidar de uma criança de um mês. Então, assim, até hoje eu não sei como é que eu fiz tudo isso. A gente realmente é muito forte, tá? Eu tenho, assim, na minha mente que uma pessoa que sofre de crise de ansiedade, ela realmente é muito forte, porque a gente se coloca na, como é que eu posso dizer? Na posição de realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, então a gente se sobrecarrega. A gente coloca uma carga muito alta em cima da gente. Então é óbvio que uma hora isso vai estourar, sabe? E daí, enfim, eu trabalhando nesse meu trabalho, pela primeira vez, depois de 3 anos que eu estava trabalhando assim a fio, eu consegui parar e pegar umas férias ali no final do ano. E daí a gente foi para uma praia aqui da região, eu moro em Santa Catarina. E daí, chegando nessa praia, que eu tive realmente o primeiro descanso de me desconectar do trabalho. Então, assim, eu tava ali trabalhando, eu tava focada naquilo que eu tava fazendo. Então, digamos que eu não tinha tempo para ficar alimentando os meus pensamentos, vamos dizer assim, né? Então, a primeira vez que eu consegui parar de fato e descansar foi onde eu tive o meu primeiro contato com a crise de ansiedade. Eu estava na praia e de repente me veio uma falta de ar, não conseguia respirar, meu coração acelerou e a primeira coisa que eu pensei é: eu vou morrer, eu tô infartando, eu vou morrer, eu tô infartando, eu vou morrer. Eu comecei a cismar com isso e alimentar isso. Aí o pessoal que estava na casa comigo me levou para um posto de saúde que tinha na cidade, até nem tinha um hospital.
Então lá eu fiz o relato do que eu estava sentindo, o médico me atendeu, fez ali os exames iniciais, né? Conseguiu verificar que não havia nenhum problema de fato e me explicou: olha, isso que você está tendo é um estresse, pode ser uma crise de ansiedade, pode ser uma crise de pânico. Então, aí ele me deu um calmante, uma cartela de calmante, na época era, eu não vou nem falar o remédio aqui, mas ele me deu um calmante tarja preta e me orientou e falou: olha, se você vier a sentir isso, né? Quanto tempo você vai ficar aqui? Eu falei pra ele: ó, vou ficar a tal tempo. Daí ele me deu a medicação pra esse tempo e falou pra mim: se você vier a sentir essas sensações de novo, você pode tomar um remédio desse, porque isso é estresse, e eu lhe oriento, depois das suas férias, procurar um psicólogo, iniciar uma terapia e ver se você realmente precisa continuar com esse processo medicamentoso. Enfim, a partir disso, todo o meu foco era direcionado à crise. Então, eu tinha muito medo de ter a crise. Eu comecei a criar esse medo de ter a crise. Então, as minhas férias, para mim, já não aconteceram de forma muito saudável, porque eu estava com muito medo de sentir aquilo de novo. Então, meu corpo imediatamente começou a ficar em alerta. Toda e qualquer sensação que tinha no meu corpo, eu achava que eu ia ter aquilo de novo, que eu ia morrer, entendeu? Então, eu ficava nessa neura, nesse processo repetitivo, e o corpo toda a vida em alerta, em alerta, em alerta. Então, depois das férias, imediatamente eu procurei uma psicóloga, iniciei a terapia comportamental, então, mas eu vou dizer pra vocês, eu não levei o processo muito a sério, sabe? Eu achei, não, isso vai passar, tem aquela ignorância intelectual da sociedade, né? Algumas pessoas falando, só tô ocupar a cabeça com outra coisa, isso vai passar, foi só um estresse. Enfim, assim, eu escutei muita coisa, então eu acabei não levando a terapia a sério. Achei que aquilo não era pra mim, que eu não precisava de um psiquiatra. Aí vem as coisas de tabu, né? Do tipo, psiquiatra é pra louco. Gente, meu Deus do céu. É muita falta de intelecto, assim. É por isso que existe um tabu e é importante que a gente converse sobre isso. Porque tem muita gente que acredita nisso, que psicólogo ou psiquiatra é pra louco e não reconhece o que tá passando, não aceita o que tá passando e o negócio ele vai se agravando, o negócio é sério, é muito sério e, e olha, e pode levar a coisas piores, né? A gente vê aí muita notícia na televisão, então assim, eu sempre digo, peçam ajuda, vamos conversar sobre isso, vamos trocar experiência, e até por isso que eu estou aqui expondo a minha vida, expondo o meu momento, para que eu consiga chegar ao máximo de pessoas que sofrem com isso e orientar a gente e motivar essas pessoas a realmente procurarem ajuda, a conversar com alguém, a relatar o que você está sentindo e entrar num processo terapêutico para você sair disso, porque eu sou a prova de que dá para retomar a nossa vida de volta. Tem como retomar a vida de volta, tem como viver normalmente, tem como sair desse emaranhado de pensamentos que a gente tem. Uma pessoa com crise de ansiedade pensa o tempo inteiro, ela não dorme porque ela tá pensando, ela não dorme porque ela tá planejando. A cabeça dela não para. Então é óbvio que isso uma hora vai dar um curto, né? Enfim, aí tentei iniciar ali com a psicóloga, né? Retomando aqui, vamos voltar. Não levei a sério o processo, fiquei durante um tempo, comecei a me sentir melhor, obviamente, porque ela me passou algumas ferramentas, então ali eu conversei, coloquei algumas coisas para fora, consegui ali mudar um pouquinho os meus hábitos, então só de fazer isso eu já tive uma pequena melhora. E essa pequena melhora eu já achei que poderia voltar à minha vida normal, sem me limitar e fazer o que eu fazia antes. Então eu entrei nesse processo repetitivo de novo,
trabalhando loucamente, chegando em casa fazendo tudo corrido. Eu nunca tinha tempo para mim. Era só trabalho, 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 e comprar e adquirir, e uma roda material muito louca. E aí os anos foram se passando, os anos foram se passando. Geralmente todo final do ano eu tinha crise, começava a se aproximar do final do ano, eu tinha crise. E passou 3, e passou 4, e passou 5, e passou 6. Então, quando eu estava ali me aproximando a 7 anos de crise de ansiedade e síndrome de pânico, as minhas crises começaram a voltar com mais intensidade, mas muita intensidade. Então, eu voltei antes disso, voltando, lá nas primeiras crises, mesmo indo numa psicóloga, eu ainda cismava com o coração. Então, eu comecei a fazer exame de coração, eu fiz trocentos mil eletrocardiograma, fiz o exame de esteira, fiz o exame para ver se eu tinha alguma veia entupida, porque para mim eu tinha um problema de coração. Então, assim, eu ouvia de médico após médico que eu não tinha nada, que eu era saudável, e ainda assim eu cismava com aquilo. Tá, enfim, vamos adiantar lá para 6 anos depois, vivendo com a crise, convivendo e sobrevivendo a ela. E achando, tá tudo bem, né? Eu consigo sozinha. Claro, eu admiro, existem pessoas que conseguem lidar com isso sozinha, o que não é o meu caso, né? Eu sempre falo, procurem um médico. A minha história tá aqui, e que sirva de exemplo, de alerta, tá? Então, depois de 6 anos, as crises começaram a piorar. Eu comecei a ter crises frequentes, em pequenos intervalos de tempo. Comecei a ter bloqueios, comecei a me isolar dentro de casa, eu já não me arrumava mais, eu já queria andar mais confortável, que tá tudo bem, só que não era dentro daquilo que eu sempre fiz, né? Então não tava dentro da minha essência aquilo. Eu comecei a cortar laços com as pessoas, porque eu não saía mais de dentro de casa, então eu queria que as pessoas viessem até mim, então chega a um certo ponto que as pessoas começam realmente a se afastar. E, e daí eu comecei a criar medos, medo de sair, medo de beber, medo disso, medo daquilo, e medo disso, e medo daquilo, e a quantidade de medos foi aumentando. E aí eu cheguei ao ponto eu já estava ao ponto de sentir, eu tinha medo de sentir medo. Então, assim, já estava uma coisa horrorosa. Então, me vinha a crise, eu já não conseguia mais ter força. Eu sentia muita vontade de chorar, aquilo foi me abalando de uma forma horrorosa. Eu chorava sem motivo aparente, simplesmente vinha uma tristeza na alma, assim, uma falta de energia. E eu só chorava porque eu não tinha força para seguir em frente, sabe? E aí isso me derrubou. Mas me derrubou, assim, foi assustador, assim. A primeira sensação que eu tive que daí depois eu fui diagnosticada com a depressão, né? E aí sim, me deu um alerta e eu procurei psiquiatra, enfim, né? Eu vou contar certinho a história. Então me derrubou. E a primeira coisa que eu senti, a primeira sensação que eu tive era de que eu estava enlouquecendo. Assim, eu entrei numa confusão mental. Pensar para mim era muito cansativo, então eu tava com aqueles pensamentos ali, atropelados, atravessados, desorganizados, e aquilo começou a me dar a sensação de que eu estava enlouquecendo, sabe? E aí eu comecei a pedir para me internar. Graças a Deus, assim, eu tive o apoio de muitas pessoas que ficaram ali, que me acompanharam. Meu esposo foi um anjo comigo. Eu tive 2 amigas, eu vou atestar o nome delas, foi a Camila e a Kelly, que estiveram comigo nesse momento, presenciaram esse momento. Então, se eu tava num dia, assim, muito ruim, elas simplesmente ficavam do meu lado ali naquele quarto escuro.
E num dia que eu estava mais aberta a ouvir, elas conseguiam me tirar da cama, me conseguiam fazer rir, o que era quase impossível, porque tudo perdeu sentido para mim. A minha madrasta também me auxiliou muito, ela até sofreu com isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito motivada, uma pessoa muito para frente, eu não via nada de negativo nas coisas. Então, ela até inclusive se assustou, era para ela que eu pedia que me internasse, me interna, porque eu tô ficando louca, me interna, me interna. E aí eu me dopava de remédios, o que não é certo fazer, porque o que eu estava fazendo era fugir de lidar com as coisas que estavam acontecendo. E aí nesse processo apareceu a minha terapeuta, a Ana. É uma terapeuta bioquântica. eh, E aí a gente iniciou um programa dela que se chama Renascer. Nessa mesma época eu comprei um curso de um psicanalista, eu procurei hipnólogo, então assim, nada disso adiantou, nada disso fez sentido para mim. Pode ser que seja uma abordagem para alguma outra pessoa, né? Pode ser que funcione para uma outra pessoa, mas a abordagem que eu necessitava naquele momento era de acolhimento de alguém que me escutasse e que conversasse comigo, né? E que tivesse algum conhecimento na área. Então, eu já havia, consultado uma psiquiatra, então a gente já iniciou o processo medicamentoso, eu expliquei para ela toda aquela confusão mental, que eu já não conseguia lidar com as coisas da vida, eh, que com muito esforço eu fui levada até a psiquiatra, e daí eu iniciei o processo medicamentoso, eu tomava um tarja preta durante a noite, porque nem dormir eu já não conseguia mais, a não ser que fosse dopada. E durante o dia eu tomava tarja preta à noite, né, para auxiliar nesse processo depressivo e para auxiliar na minha insônia. E durante o dia eu tomava um tarja vermelha, que era para me dar um ânimo, para que eu conseguisse lidar com as pequenas coisas da vida, para continuar, para conseguir até fazer um processo terapêutico, né, uma terapia comportamental, enfim. No meu caso, foi o processo terapêutico com a Ana, que é uma terapeuta holística, bioquântica, e foi a melhor abordagem para mim. A partir desse momento, foi um processo de transformação. O programa dela se chama Renascer e faz todo sentido porque foi um renascimento para mim. Eu estava num momento em que vida não havia mais dentro de mim, eu não tinha mais vitalidade, eu não queria mais viver, nada me motivava. Eu tenho uma filha, hoje ela tem 8 anos, na época ela tinha 7 quando aconteceu. E assim, nem a minha filha me motivava, o que é muito triste, gente. Eu fico imaginando, eh, as pessoas que não têm apoio, sabe, quando estão na depressão. Agora eu consigo entender como é que uma pessoa chega ao ponto de se mutilar mesmo, sabe, de se prejudicar, de chegar a pontos extremos, porque realmente é muito ruim, é muito confuso. Esse primeiro contato é assustador, assim, é muito assustador. É difícil de explicar até o que a gente sente, é uma tristeza imensa, nada faz sentido pra gente, nada faz sentido, viver não faz sentido, respirar não faz sentido, é uma confusão, tu não consegue se entender. No meu caso, eu achei que eu estava realmente tendo um surto psicótico, que eu estava ficando louca, e eu não sei se é essa palavra, mas era isso que eu verbalizava, essa era a sensação que eu tinha. E e as pessoas precisam procurar ajuda, sabe. E aí voltando à terapia, eu comecei a terapia com a Ana, a gente começou a mexer nas minhas feridas emocionais, procurar entender todas as situações que eu passei na vida, e ali a gente foi abrindo algumas feridas, eu chorava muito na terapia, eh, e era uma abordagem muito interessante, porque não era uma coisa que só eu falava, sabe. Tinha dias que a Ana falava até mais do que eu, isso me fazia refletir, me fazia me sentir muito acolhida, assim, eu sentia muito amor da Ana por mim, muito amor da Ana. Eu tinha muita visão
sobre os meus pais, sobre a minha vida, sobre todo o meu processo até a fase adulta, e ela me colocava analogias que me faziam refletir e ter um outro ponto de vista em relação a essas coisas que aconteciam na minha vida, né? Então, quando acontecia essas situações de novo, eu já tinha uma outra visão, eu já tinha um outro comportamento. Eu comecei a me colocar como prioridade, eu comecei a achar tempo. Tempo, eu nunca tinha tempo pra nada, sabe? E aí eu comecei a achar tempo pra mim, tempo pra minha filha. Eu comecei a me observar, a me autoanalisar. Então, assim, a Ana, eu tenho gratidão imensa. E dentro desse processo eu descobri que eu gostava muito de escrever. Então, aí eu abri uma página no Instagram que no início era Amando Escrever, que daí eu escrevia ali no bloco de notas do celular e daí eu jogava ali no Instagram. Ninguém me seguia, não era essa a intenção. Eu só desabafava ali o que me vinha nos dias mais tristes, eu desabafava. A minha forma de me livrar daquilo era jogar num papel. Então eu descobri a escrita e daí nesse processo chegou o Reiki. Eu tive o conhecimento do Reiki, então resolvi fazer um curso de Reiki. A minha terapeuta super me apoiou e daí pra frente foi uma melhora a cada dia, foi um autoconhecimento a cada dia. E eu fui retomando a minha vida sem perceber, até às vezes meio inconsciente. Eu fui saindo de casa, eu fui começando a me arrumar, eu voltei a fazer coisas que eu dizia que tinha medo. E hoje eu tô num processo lindo de muito amor. Eu me apaixonei pela terapia holística, fiz um curso de terapia holística. Nesse processo com a Ana eu constelei, então hoje eu faço um curso de constelação familiar, eu participo de imersão de constelação familiar presencial, então todo mês tem encontro, eu vou nesses encontros, eu tiro esse dia pra mim, sabe? Participo desses encontros e daí eu resolvi eu senti isso como se fosse uma missão de compartilhar a minha história e através de todo esse conhecimento absorvido, de toda a minha melhora, de toda a minha experiência com todos esses transtornos de ansiedade, de pânico, de depressão, de todo o caminho que eu percorri, eu falei, gente, eu preciso compartilhar a minha história, eu preciso que ela chegue no máximo de pessoas possíveis que sofrem disso. E eu quero motivar essas pessoas, dizer para ela que sim, tem como a gente retomar a nossa vida de volta. Sim, existe uma força dentro da gente. Sim, tem como a gente ver sentido na nossa vida, tem como a gente voltar a planejar, tem como a gente voltar a viver, tem como a gente voltar a sorrir. É um processo muito doloroso, é um processo lento, é um processo de autoconhecimento, é um processo necessário, é um processo de amor. A gente começa a se amar a gente começa a se olhar de uma forma que a gente nunca olhou. A gente muda totalmente, a gente vê uma nova versão maravilhosa da gente. Então, que essa história sirva de exemplo para vocês. Procurem ajuda, contem o que tá sentindo, coloca para fora, não guarda nada para ti. Procurem um médico, procure um direcionamento, tenha de fato um diagnóstico para que você seja direcionado a melhor forma de tratamento para o seu caso. Hoje eu estava falando da minha página do Instagram, que era Amando Escrever, então eu fiz isso, eu contei a minha história, eu anunciei ela. Hoje a página está tomando uma proporção muito grande, eu fico imensamente feliz de receber esse acolhimento, isso me motiva a estudar cada vez mais, a procurar ferramentas, a compartilhar com as pessoas, porque eu também entendo que tem muita gente que financeiramente não tem como procurar um tratamento imediato ou um melhor tratamento, né? Mas hoje a gente tem um sistema único de saúde, por mais que demore, procurem o sistema único de saúde, procurem um médico. Enquanto isso, conversem com as pessoas, falem o que sente,
verbalizem, coloquem para fora, chore se tiver que chorar e tentem sempre procurar a sua força interior. Não desistam, tem solução, tem melhora, dá para retomar a sua vida de volta, tá? Hoje a minha página se chama Depois da Depressão. Esse meu canal do YouTube é Amando Escrever, que foi lá do início. Uma das minhas atividades com a terapeuta foi fazer a meditação. Então, o único vídeo que tem na página é essa meditação que a gente fez lá na época da terapia. Então, assim, nunca foi o intuito de divulgar, em si, uma forma de me conectar com mim mesma, né? Então, hoje eu tô aí divulgando para que chegue ao máximo de pessoas, para que sirva como um alerta e para que vocês me acompanhem e vejam todo esse processo que eu tô passando. Eu vou compartilhar o máximo de conhecimento que eu puder com vocês. Espero que toque o coração de alguém. Se vocês quiserem, eu indico a minha terapeuta, ou vocês podem procurar um médico, vocês devem procurar um médico, né? E antes de qualquer coisa, tenha um diagnóstico do que realmente acontece com vocês, para vocês conseguirem procurar o melhor direcionamento e o melhor tratamento para o seu caso, tá bom, gente? Eu sou imensamente grata por todo o acolhimento, todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido, todas as mensagens de todos os seus relatos aqui, eu leio todos eles, eu respondo todos eles na medida do possível, tá? Estamos juntos, a gente não tá sozinho, tem muita gente sofrendo disso, muita gente, e há sim uma saída, tá? Eu tô com vocês, procurem um médico e seguimos forte, tenham muita força. O processo ele é doloroso, o processo ele é difícil e é muito sério, então procurem ajuda e sigam a minha página. Eu espero poder tocar no coração de alguém, eu espero que algo sobre a minha experiência, sobre o que eu compartilho, lhe faça refletir, lhe faça de repente mudar algum tipo de hábito e seguimos, tá bom, gente? Gratidão imensa por todo esse acolhimento e até o próximo vídeo.